E hoje a gente começa a série falando aí sobre o meu problema na tireoide, sobre o câncer na tireoide que eu tive, minha cirurgia, todo o processo que eu passei. E nós vamos fazer aí um vídeo onde eu vou contar tudo para vocês. Essa é a nossa estreia, fique aqui comigo que você vai ficar por dentro de tudo e quem sabe, né, o que eu passei, o que eu vivenciei, pode te ajudar aí ou ajudar outra pessoa que você conhece, que você compartilha esse vídeo. Então, Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Estamos aqui começando um novo vídeo aqui para o nosso canal Nina Fala Mais. E como vocês pediram muito para falar sobre a minha cirurgia de câncer na tireoide, eu resolvi fazer uma série de vídeos bem explicadinho, bem como eu descobri até o ponto de eu poder ter feito a cirurgia e contar tudo aqui para vocês. Então, se você não me conhece, eu sou a Nina, Aline, na verdade, Aline Sá, aqui do Nina Fala Mais. É um canal aí, braço do Fala Nina, mas um canal mais pessoal, bem intimista, para eu dividir coisas minhas com vocês e tudo mais. O objetivo principal dessa série de vídeos é te acalmar, é explicar direitinho e desmistificar, né, sobre o câncer da tireoide, né? Primeiro, passos que você deve fazer, os exames e como que você faz e como eu fiz, como eu reagi do início até o fim, como eu descobri. Então vou contar, vou ser muito sincera para vocês, falar sobre os meus sentimentos, falar sobre o processo, se dói, enfim, vamos falar sobre. Mas antes de tudo a gente já tem que falar, porque falou em câncer, essa palavra já assusta todo mundo, já deixa todo mundo apavorado, já deixa todo mundo com medo, apreensivo de tudo que pode acontecer e que não pode. É uma doença que traz muitas incertezas para todo mundo que passa, seja o mais grave ou mais simples, enfim, todo mundo que passa pela doença do câncer ou está passando pela doença do câncer sempre fica com muitas incertezas, com muitas dúvidas, com medo, e isso vai depender muito de pessoa para pessoa, de como você reage ao processo, de como você reage à informação, como você reage ao receber a notícia. Isso depende demais de pessoas para pessoas, então cada um tem aí o seu modo, o seu jeito de reagir com a notícia de forma diferente. Tenho como falar para você, se você tá passando por isso, ou se você tem alguma pessoa que tá passando por isso, para você ficar calma, porque isso é de cada um para cada um. Mas aqui nesse vídeo eu vou contar sobre as minhas experiências, sobre o meu processo, sobre como aconteceu comigo, como foram as minhas reações. Pode ser que você se identifique, pode ser que não, pode ser que tenha pessoas com você ou perto de você que está passando pelo mesmo processo, ou vai descobrir daqui para frente, ou não tem. Enfim, cada um tem as suas reações e aqui são os relatos pessoais, né? São o que aconteceu comigo de verdade. Então vamos lá. A tireoide fica aqui, né, na região do pescoço, como a gente sabe, né? E aí uma pergunta que todo mundo me faz é: doía? Era difícil para engolir? Cresceu? Você sentia dor no câncer, na tireoide, dor de garganta, dor ao engolir? Como que era aí o período que você sentia? Como foi o início de tudo? Então, olha só, pra gente começar, no início de tudo, eu já vinha fazendo um acompanhamento, 7 anos mais ou menos por aí, sobre a tireoide. Eu já tinha disfunção no hormônio da tireoide, né? Então, como eu mudei para São Paulo, tem 8 para 9 anos, a gente veio para cá, eu fiquei mais ou menos um ano e pouquinho sem médico nenhum aqui. E aí um dia eu tenho cirurgia, eu já fiz bariátrica, vai fazer 18 anos esse ano. E eu já tava sem consultar de nada, então não tinha taxas de exames de proteína, de vitamina, de nada disso. E eu não sabia como que estavam os meus hormônios. E aí eu precisei recomeçar aqui em São Paulo, procurar novos profissionais. E aí eu procurei
no convênio, né, de saúde, um médico que fazia cirurgia de bariátrica para eu poder voltar nele e recomeçar. E aí eu fui lá, ele me passou vários exames, tudo de novo para eu fazer. E quando veio o resultado do exame de sangue, veio já mostrando essa disfunção do hormônio da tireoide. Foi aí que ele me indicou a procurar um endocrinologista. E foi assim que eu fiz. Fui procurar um endocrinologista para começar a acompanhar esse hormônio da tireoide, T3, T4, essas coisas assim, que estava totalmente desregulado. Então foi nesse acompanhamento de tireoide que eu, quando cheguei na endocrinologista, ela me pediu os exames de sangue depois de um certo período e pediu para eu fazer a ultrassom da tireoide, porque ela queria ver como é que estava, né? Como eu sou gordinha, ela achava que poderia ter alguma coisa na minha tireoide, porque eu tinha o pescoço meio gordinho aqui. Mas aí ela falou, então vamos tirar a dúvida e vou aí pedir para você fazer o exame de ultrassonografia com Doppler, que é um coloridinho, para a gente ver como que está essa tireoide. E nesse exame já apontou que eu tinha um nódulo bem pequenininho, mas pelas taxas lá, né, dos TIRADs, que a gente vai estar falando sobre isso, ele era um nódulo benigno e não estava crescendo durante anos e tudo estava bem normal ali. E eu fui fazendo esses acompanhamentos todo ano, fazia o exame da ultrassom e eu faço exame de sangue sempre, porque eu tenho disfunção aí de vitaminas por conta da bariátrica, mas isso é outro caso, a gente comenta em um outro vídeo. Então vamos falar sobre os vários tipos de câncer da tireoide que existe por aí, né? Pra gente falar, o câncer da tireoide é um dos cânceres mais comum e mais fácil de ser tratado e de ser curado também, tá? Mas existe vários tipos, né, de câncer. Mas a pergunta que não quer calar: o câncer da tireoide dói? Eu não senti dor nenhuma, eu não senti diferença nenhuma, e doía para engolir, nada disso, tá? O que eu comecei a observar, que eu já tinha ido no médico antes de operar, falar que teria sido alguma coisa relacionada à tireoide, é que como eu trabalho muito com a voz, vocês sabem que eu tenho o canal Fala Nina e falo demais, eu faço 2, 3, 4 lives por dia. Eu comecei a perceber que a minha voz vinha falhando. Eu começava o dia bem, passava o dia, quando chegava na live da noite, a minha voz começava a arranhar e começava a falhar. Eu também tinha como se fosse um pigarrozinho que ficava atrás da minha garganta. Mas não sei se isso seria relacionado à tireoide ou não, porque eu fui no otorrino, fui falar sobre isso, mas eu não sabia desse problema da tireoide antes, tá? Então, quando eu fui no otorrino, até que ele me pediu um exame que faz, esqueci o nome, a gente vai falar sobre os exames que eu fiz, um exame que coloca uma sonda aqui para poder ver, né, o canal e tudo mais. E aí eu acabei não fazendo, e quando eu fui fazer a cirurgia, eu acabei fazendo esse exame. Mas depois a gente vai falar sobre os exames que precisei fazer. Foi a única coisa que eu pude pouquinho associar que poderia ter sido a tireoide, mas eu não senti dor. Eu não sentia dor de garganta, eu não tinha dificuldade para engolir, eu não tinha nada. E como todo mundo fala, e eu preciso reforçar aqui para vocês, que o câncer é uma doença silenciosa. Ele chega de mansinho, bem em silêncio. Então, quando você escuta dizer que tá doendo e eles descobrem alguma coisa, vocês podem ter certeza que o negócio já tá enorme e já tá numa situação muito avançada, porque ele chega de mansinho e não dói. Então, eu não sentia dor nenhuma. Então, para vocês entenderem, o câncer da tireoide, ele tem vários aí tipos, né?
E eles são classificados de acordo com a célula de onde ele origina, né? Então, os principais tipos são os carcinomas, diferenciados em papilíferos e folicular, que são os mais comuns e exatamente tem aí o melhor prognóstico, né? Então, são os mais comuns e são mais fáceis de ser curado. E o que eu tive? Eu tive o carcinoma papilífero, né, que é ou papilar, como eles dizem, é o tipo que é o mais frequente, corresponde mais ou menos de 80 a 90% das pessoas que têm esse tipo de câncer da tireoide. É mais comum, mais ou menos, que o médico disse, entre mulheres de 30 a 50 anos, e é onde eu estou, né, 40, eu fiz 50, mas operei com 49. Mas voltando aí sobre os exames que eu fiz e tudo mais, né? Para você ter certeza que você está com câncer na tireoide, depois de você fazer a ultrassonografia e detectar que você tem um nódulo ali e acompanhar os TIRADs, a gente vai falar sobre isso, bem especificado sobre o Bethesda e o TIRADs, o que é para você, se você está fazendo aí os exames ou se você conhece alguém que faz, para saber ler ali os exames, tá? Eu vou mostrar os meus exames para vocês aqui nessa série. Mas para você saber se você realmente está com câncer da tireoide, você precisa fazer o exame que chama-se PAF, que eles chamam, né? Que é punção aspirativa por agulha fina, tá? E como esse exame é feito na prática? Esse exame dói? É seguro? Como que é feito? Então vamos lá. Depois que eu fui para o endocrinologista, descobri que eu estava aí com esse nódulo na tireoide. E como que ele descobriu? Gente, depois de 7 anos que eu vinha fazendo acompanhamento, eu operei o ano passado, tá? Então foi do ano de 24 para 25, o meu nódulo cresceu. E ele cresceu de forma irregular, mas ele era muito pequenininho, ele tinha 8 milímetros. Meu médico achou meio que necessário fazer esse exame de punção aspirativa para descobrir se aquilo era um câncer mesmo ou não, porque o nódulo poderia ter crescido, chegou ali no estágio maior, mas ele poderia continuar sendo benigno e não tinha problema nenhum, embora o TIRAD já mostrava aqui entre 80 a 90% de chance de ser câncer, tá? E aí eu fui fazer esse exame que a gente faz também em uma ultrassom, né? Uma clínica ou no hospital. Eu fiz no hospital onde eu operei, depois a gente vai falar também sobre a questão de escolha de médico, de hospital e tudo mais. Onde eu operei, e ele é feito com um médico, né, que trabalha com as imagens e tudo mais, e ele é bem aqui na região onde tem a tireoide, e ele faz com uma ultrassom. Então o médico vai fazer a ultrassom, vai detectar aonde está seu nódulo direitinho, vai dar uma anestesia local, uma agulhinha tão fininha que a gente nem sente, só sente um ardidinho, porque a anestesia é igual do dente, entra ardendo um cadinho, né? Aí dá uma anestesia local e com uma agulha bem fina ele enfia aqui na tireoide, no nódulo, e faz a punção. Ele puxa, né, o que tem dentro dele ali, o líquido aspirativo ali. Dói? Não dói, gente. Doer, eu vou falar pra você, nossa, dói, não dói. Mas você sente o mexer lá dentro. E é isso que deixa nervoso, mas não dói, tá? E depois que eu fiz o exame, né, saí de lá, a gente sai com um curativinho assim, né, que é igual o exame de sangue, aquele band-aidzinho aqui. E aí eu senti depois do exame um incômodozinho na garganta, sabe? Como se tivesse a garganta um pouquinho arranhada para dar aquela dor de garganta de infecção. Mas isso foi, como eu fiz de manhã, isso foi do fim da tarde para a noite. Acordei no dia seguinte boa, já não sentia mais nada. Não tomei remédio, não tomei nada. Mas esse exame, ele demora, porque ele precisa de uma biópsia, ele precisa de um laudo, ele precisa de um estudo maior. Ele demora, pelo menos onde eu fiz, de 7 a 15 dias. E como eu fiz no Hospital São Luís,
lá eles têm um aplicativo onde saem os resultados do exame. E saiu o resultado da imagem e não saiu o laudo médico. E eu fiquei esperando um bom tempo. E aí eu fui no hospital para poder perguntar se o exame estaria pronto, se não estava e tudo mais. E lá eles me deram o resultado. E nesse momento que eu peguei o resultado, que deu positivo para o câncer de tireoide, por incrível que pareça, eu não fiquei apavorada. Eu fiquei muito tranquila. Por quê? Porque nesse período de que eu fiz até chegar o resultado, ali, minha amiga, foi um pico de emoção. Um dia eu tava bem, um dia eu tava mal, um dia eu tava confiante, um dia eu tava desesperada, um dia eu tava chorosa, um dia eu tava super feliz, como se nada tivesse acontecendo na minha vida. Outro dia eu já tava pensando coisas ruins, que poderia acontecer de tudo de ruim. Aí um dia, enfim, foram 15 dias desesperador, que parecia que passava um ano, mas não chegava aos 15 dias. Mas quando eu peguei de fato o resultado que deu que estava positivo para o câncer, aquilo para mim parecia que foi um alívio. Ou seja, eu já sei o que eu tenho, agora eu preciso me cuidar, tratar e ver o que eu vou fazer, né? E foi aí que eu voltei com esse exame para o meu endocrinologista, o médico que pediu o exame para mim em si. Quando eu volto para o endocrinologista, ele vê ali que o exame veio com um fato, né, no Bethesda deles lá, né, que é o sistema que é padronado ali para eles poderem classificar, né, o nível do câncer da tireoide, da punção expirativa do nódulo. Eu volto no endocrinologista e aí que ele me indica para eu poder fazer a cirurgia. Ele fala, ó, tá muito pequenininho, tem 8 milímetros e tudo mais, mas eu indico você fazer a cirurgia e tirar logo enquanto tá pequeno. Retornando aqui, quando eu voltei do hospital, né, que é bem longe da onde eu moro, com o resultado positivo de fato, que eu tava ali com o resultado da punção na mão, quando eu peguei o resultado lá dentro do hospital mesmo, eu logo abri o exame e comecei a folhear e comecei a ver tudo. E ali eu tava já com o exame, o laudo, né, já dando ali, inclusive eu vou botar aqui para vocês verem, dando ali que tava positivo do exame. E aí eu fiquei super tranquila, tá positivo, tá tudo bem. E aí eu entro no carro do aplicativo, volto para casa e nessa volta para casa começou meus mistos de emoções. Tava meu marido, a gente tava em casa e tudo mais, e ele tava falando, nossa, tá demorando esse resultado, preciso ir no médico, não sei o que. Eu falei, não, vai sair no aplicativo. E o meu marido pegou um período que ele tava de férias e foi visitar a família dele em Resende, na cidade. Olha só, gente, cada coisa que acontece. E eu resolvi buscar esse resultado exatamente no dia que ele estava para lá. O dia que eu estava sozinha em casa. E aí eu volto de lá na minha tranquila, como se nada tivesse acontecendo, mas um misto mesmo, começando ali um misto de emoção, eu já confabulando na minha cabeça o que eu ia ter que fazer. Chego em casa, ligo pro meu marido, faço uma chamada de vídeo para ele, falo para ele o seguinte, olha amor, o negócio é o seguinte, o resultado, fui buscar o resultado no hospital e ele, mas Aline, você poderia ter esperado eu chegar. Eu falei, não, tava demorando demais, eu resolvi resolver isso logo. Mas olha só, vou te falar um negócio, tá? Você fica tranquila aí, deu positivo, tá? Eu tô com câncer na tireoide mesmo. E aí ele toma um susto. E aí ele fala, eu vou embora, eu não sei o que. Eu falei, não vem embora correndo não, porque não vai adiantar nada. O resultado já saiu. Você já vinha embora amanhã, então vem amanhã direitinho.
E ele chega em casa e quando eu tava passando, aí eu falo pra minha filha o que deu, aí eu choro, ela chora também. Aí passou, eu fiquei muito bem, aí ele chega em casa. Nisso que ele chega em casa, eu acho que chega a fortaleza que você precisa, né? O ombro amigo da família que você precisa. Ora, eu divido muitas coisas com os meus pais, mas os meus pais moram longe, muitas coisas eu fico poupando deles também. E aí, quando Paulo chega em casa, minhas amigas, aí eu desmorono. Pá! Choro, falo, desmorono e falo com ele e ele sempre ali me dando força, né? Não, vai dar tudo certo, fica calma, eu tô junto contigo, blá blá blá, aquelas coisas todas. E aí que eu começo a sentir um misto de emoções e acabo tendo que voltar pro médico, pro endocrinologista. E aí ele vê o resultado do exame e aí ele me encaminha para ir pro cirurgião. Nesse próximo sábado vai sair o próximo vídeo falando sobre a escolha dos médicos, como eu escolhi o cirurgião, como eu escolhi o local para fazer a cirurgia, o porquê da escolha e tudo mais. E como eu faço aqui em São Paulo, onde eu não conheço ninguém, né? Como eu faço as escolhas dos meus médicos e de repente essa ajuda também vai ser boa para você. Mas se você já tá assistindo até aqui esse vídeo, se você tá gostando desses meus relatos, se você aí, ó, conhece alguém que está já passando por isso, ou você está passando por isso, já comenta aqui pra mim que eu quero saber se você conhece alguém, se você tá passando por isso, ou a outra pessoa que está passando por isso, ou se você também já passou por isso, deixa o seu relato aqui que eu quero saber, mas não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no nosso canal também e esperar sábado, 12 horas, sair o próximo vídeo pra gente falar sobre as escolhas dos médicos. Tá bom? Um grande beijo. Bye, bye.